Santo, Santo. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Amado Espírito, que a sua vida jorre, incendeia o nosso coração, incendeia o nosso coração. Oh Yeshua, oh Abba, oh Abba, oh Papai, Papai, Papá, hey. Flua através de nós, Espírito Santo. O Senhor está aquecendo corações nessa noite. O Espírito Santo está virando uma chave. O Espírito Santo está trazendo um renovo, está trazendo uma experiência. O Espírito Santo, o Espírito de vida, que dá vida a um exército de ossos secos, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. E é uma porção da graça, porção da presença, porção da vida. Ei, Ei. O Senhor nos fala que nós devemos adorá-lo com toda a nossa força, com tudo o que há em nós. Mas é porque Ele precisa de adoração? Não. Nós que precisamos adorá-lo. Porque se nós não o adorarmos, nós vamos adorar qualquer pessoa. Nós vamos adorar qualquer coisa. Por isso que Ele fala: me ame com todas as suas forças, me adore. Porque se você me amar, me adorar, não há pecado que vá te vencer, não há dor que vá te consumir, não há tristeza que vá te dominar. Porque quando nós adoramos a Ele, nós descobrimos que há algo muito maior do que nós. Podemos assentar? Aleluia. O tema da mensagem hoje é tesouro em vasos de barro. E eu quero te contextualizar nesses versículos que nós vamos estudar. Quem escreveu a carta aos Coríntios foi Paulo. Aqui tem 2 cartas que ele manda para aquela igreja que ele fundou em um período que ele estava evangelizando. Ele fundou aquela igreja, uma igreja muito amada por Paulo. E Paulo fundava as igrejas e colocava pessoas para cuidar das igrejas. E passou-se um tempo e Paulo ouviu notícias dessa cidade, dessa igreja, que essa igreja estava tendo a doutrina contaminada pelos falsos profetas. E esses falsos profetas estavam caluniando a vida de Paulo, falando que ele era um aproveitador, que ele era um fracassado, que o que ele ensinava não era verdade. E em um desses momentos, Paulo é duro, em uma dessas cartas é duro com aquela igreja, e ele fica muito triste de ter
corrigir daquela maneira aquela igreja e dar-se a entender que ele visitou essa igreja e teve um confronto com aquelas pessoas ali. Foi muito triste para Paulo. Uma igreja que nasceu através da vida dele, o estava colocando em xeque por outras pessoas que apareceram, que se levantaram, provavelmente dentro da própria igreja, sendo pessoas até de proeminências, de respeito, e começaram a pregar e achavam que sabia mais do que Paulo. E começaram a inventar coisas dentro da palavra. E Paulo é questionado até da sua maneira de falar. Porque aquele povo falava de uma maneira mais culta, se vestia de uma maneira mais culta. E o que se vê em Paulo, principalmente nessa segunda carta dele, é uma carta assim, tem muita biografia de Paulo. Ali fala dos seus sofrimentos, ali fala das suas escassez, ali fala da perseguição. E Paulo fala das suas credenciais ali. Ele fala, vocês querem que eu apresente credencial? Vocês são minha credencial. Essa igreja existe porque nasceu da minha vida. Eu apresentei Jesus para vocês. E que credencial que vocês querem? E ele continua essa defesa com fidelidade e chega aqui nesse verso 7. Ele fala com eles assim, olha, eu quero falar para vocês, é o seguinte, vou parafrasear. Vocês estão encantados com esses mestres, pela maneira de falar, pela maneira de vestir, o que eles têm. E vocês têm se vergonhado de mim, das minhas perseguições, das minhas algemas, das minhas provas. Vocês têm se envergonhado e têm aclamado essas pessoas. Porque o sucesso na terra, ela é diferente do sucesso de Deus. O sucesso na terra é olhado por aquilo que você tem, pelo jeito que você fala, pelas suas titulações. Aí o homem reconhece essa pessoa de sucesso. Você pode perceber que isso acontece no meio cristão nosso hoje. Quando uma pessoa famosa se converte, fica todo mundo, abre a igreja para... Fulano de tal se converteu, leva ele. Fulano de tal se converteu. Então fica inebriados por aquela conversão. E a pessoa nem foi provada primeiro. Porque quando se converte, há um tempo daquele novo nascimento, daquele encanto. Mas depois vem as fases das provas para provar o nosso amor. E as pessoas ficam encantadas. Multidões vão atrás dessas pessoas. Multidões. E Paulo era simples. Apesar de ter muita cultura, ele era simples. Ele não queria aparecer. Na verdade, ele entendeu o que ele carregava. E ele se tornava o mais simples possível, para que não aparecesse o que ele era, o que ele tinha, e o que ele era por dentro, mas aparecesse a glória de Deus, o poder de Deus. E hoje a gente se questiona, por que às vezes eu sou muito em cima, assertiva numa ministração? Tem vezes que eu saio com o coração doendo. Mas por quê? Porque eu quero ter consciência em Deus, que eu estou preparando uma igreja para passar por tempos difíceis que virão. E eu não estou profetizando. É só olhar os sinais. Eu não quero caminhar com uma igreja bebê, mas com uma igreja militante. Porque uma igreja militante vem no culto não é para pedir. A igreja militante, ela vem no culto para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja militante, ela não precisa ser amarrada em uma campanha para estar no culto, porque entendeu que culto vem para cultuar Ele, não é para cultuar as nossas necessidades. Entende, igreja? Porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe o tempo que vai dar certas coisas para nós. Mas enquanto essas coisas não chegam, nós precisamos ser uma igreja militante. O que é militante? Que exalta o nome dEle, que glorifica o nome dEle, que bendiz o nome dEle.
uma igreja que se posiciona em cima dos valores e reflete na sua vivência os valores que recebeu. Às vezes as pessoas, eu vou atrás do profeta tal. Não, eu vou atrás da campanha tal. Eu vou atrás não sei da onde. Eu quero te dizer, amado, que o mais precioso está dentro de você. Mas pastora, como assim? Por que eu não sinto? Por que eu não sei? A pergunta que eu te faço: você preparou um altar para que essa beleza possa crescer dentro de você? Porque desde o momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você ganha um presente maravilhoso. Pensa um presente que você queria muito, uma casa, um carro, uma carteira. Pensa uma coisa que você queria muito, 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 muito. Você ganhou um presente maior do que esse. Porque esse presente que nós pensamos, o tempo corrói, a traça, tudo se perde. Mas o presente que nós ganhamos é um presente que é eterno. Esse presente que nós ganhamos vai nos garantir, se nós recebermos, abrirmos esse presente, abraçarmos esse presente, ele vai ser para nós uma porta de entrada para aquele lugar de ouro, de cristais, para aquele lugar em que o Senhor, ele brilha mais do que o sol. A Ele a glória. Essa esperança precisa encher seu coração. Porque se isso não encher seu coração, a tristeza e os problemas vão encher seu coração. E você não vai conseguir aproveitar esse presente que você deu. Tem pessoas que têm o presente, mas está embrulhado. Só guarda o dia que recebeu, mas não aprendeu sobre aquele presente. Não se deliciou, não celebrou, não experimentou, não viu aquele presente. Obed-edom, quando bateram na porta dele, porque a arca parou perto de lá, Uzá tinha morrido, todo mundo desesperado. O rei Davi, o exército chega nele e fala: a arca vai ficar aqui. Obed-edom olhou para aquela arca: é o meu presente. É o meu presente. Ele deve ter colocado aquela arca num lugar especial. E eu imagino, porque não está escrito. Porque ele era humano igual a mim, a você. Você já ganhou um presente que você olhava e falava assim: não é de verdade? Imagine, Obed, ele entrava, olhava naquele canto, fala: não acredito que a arca está aqui. A arca da aliança. A arca que o exército israelita caminhou com ele e abriu-se o mar vermelho. Eu não acredito, a arca do Senhor, a arca do milagre, a arca da guerra, a arca da paz está na minha casa. E esse tesouro é a arca, é a presença, é a presença. Valorizar a presença, porque ele fala assim: olha, o tesouro. O que é o tesouro, igreja? O que é o tesouro? O presente. O presente é Jesus Cristo. E com Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos, e ele fala assim: ele morreu, ele ressuscitou. Vasos frágeis de barro, eu e você. Vasos que não servia para mais nada. Mas ele olhou e ele fala: para o homem ele não serve. O grande eu sou, mas para mim serve. Só que esse vaso estava corrompido, cheio de pecado, tudo atrapalhado, tudo estragado, cultuando deuses, na marginalidade, tudo errado. Então, ele nos amou, ele te amou. E o seu filho, ele veio. Ele se despiu da glória, assumiu a forma humana.
E ele passou por tudo que eu e você passou, ainda pior. Passou por traição, por abandono, por rejeição, por calúnia. Passou por tudo. Os amigos o abandonaram quando ele precisava. Foi torturado, humilhado. Mas ele sabia que tinha um propósito. Ele tinha visão lá do céu e do Pai. Ele conhecia o Pai. Ele conhecia do lugar da onde ele veio. Ele sabia do propósito, que mesmo doendo, haveria o reencontro. Mesmo doendo, o depois, ele viria à casa do Pai cheio de filho. Ele olhou para mim e para você na eternidade. Nós não existíamos, mas ele olhou para mim na eternidade e para você e falou: vale a pena. E ele deu a vida por mim e por você. Fala que ele desceu ao lugar de cativeiro. Ele desceu ao lugar de cativeiro. Eu imagino lá a capetada festejando a morte do Messias. Porque Jesus, o nome humano, o Cristo, fala do Messias, o prometido, Jesus Cristo. O humano com a divindade. E imagina a capetada festejando. De repente, ouve-se umas pegadas que estremecia aquele lugar. A luz que saía dos cravos, da lança. E fala que ele pegou as chaves que estavam nas mãos deles. Que ele levou aqueles que estavam em cativeiro. O que significa isso? Possivelmente, não sei. Que ele pregou o evangelho para quem estava lá antes dele. Não sei. Tem coisa, a Bíblia, né? A gente só pensa. E fala que ele pegou e ele ressuscitou. Fala assim: ressuscitou. O meu Deus, ele vive. O meu Deus, ele reina. A ele a glória. A ele o louvor. Bendito o nome do Senhor. Ele ressuscitou, ele apareceu a muitos. Mas ele fala para os seus discípulos: é necessário que eu vá. Os discípulos se entristeceram, porque como ficar sem Jesus? Eles já acostumaram. O Messias morreu, eles ficaram tão tristes. Ele ressuscitou, a alegria veio. E eles acharam: agora nós vamos conquistar tudo. Mas o Messias fala: eu vou. É preciso que eu vá para que ele venha. O Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo, ele mora em você. Ele vive em você. O Espírito Santo é o Deus morando em você. O Espírito Santo é o tesouro que revela Jesus Cristo a mim, a você. O Espírito Santo. Pastor, eu tô ruim. Conta para o Espírito Santo. Pastora, tá difícil. Conversa com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, que essa prova que eu tô me ajuda a te glorificar. Porque a minha carne está perecendo. Mas me ajuda a te glorificar. Me ajuda no tempo que o Senhor me der. Me ajuda a te glorificar. Tira de mim toda dor, todo egoísmo, toda vaidade, toda rebeldia, toda ruindade. Porque há um tesouro que mora dentro de você. Ele fala, o Senhor fala que através de Paulo, ele fala: olha, o tesouro habita
habita no vaso de barro. Por que que ele não escolheu um vaso de ouro? Por que que ele não escolheu de bronze, de prata, que cai e não se quebra? Porque o vaso de barro, se eu pegar e soltar, ele vai espatifar e não vai servir para mais nada. E ele escolheu os vasos de barro. Vasos de barro fala da fragilidade humana. O homem foi criado do pó da terra. Fala da nossa humanidade. Fala da fragilidade humana. Você já se pegou pensando: Espírito Santo, como é que o Senhor pode morar dentro de mim? Eu sou tão atrapalhadinho, tão ruinzinho. Eu quero ser bom, mas ao mesmo tempo eu sou ruim. Eu tenho vergonha, Espírito Santo, porque o Senhor é tão santo. E ao mesmo tempo você fala assim: que bom que eu tenho o Senhor para me santificar. Que eu sou ruimzinho mesmo. Ainda mais quando você fica com raiva dos irmãos, briga com os irmãos, fica ruimzinho, não fica, escrentalhada ruim. E briga, e fica de bico, e fica não sei o quê. E o Senhor fala: ame Ele, porque Ele tem o Espírito Santo. Não quero. Ame, perdoe, porque tem o Espírito Santo. Você não pode ficar com raiva de um filho de Deus, porque o filho de Deus carrega o Espírito Santo de Deus. A mesa do Senhor não vai ter acepção de filho, porque você não gosta do A, do B, do C e do D. A mesa vai ser grande, e graças a Deus por isso. Vai ter gente que você não gosta, vai ter gente que você não imagina, tudo sentado na mesa. Então se prepare, que aquele irmão que você acha chato, em nome de Jesus ele vai estar lá. Porque, irmão, quem é que não é chato? Tem dia que todo mundo está chato. Tem uns que é mais chato do que os outros, na verdade. Mas a palavra de Deus fala assim: suportai os seus irmãos. Aqueles que são difíceis, tem uns mais fáceis, mas os mais difíceis, suportai. Aprenda a olhar as qualidades e os defeitos, deixa que Deus cuida, porque não é função minha nem sua, porque o Espírito diz, Ele convence o homem do pecado, do juízo, do erro, da ruindade, da vaidade. É Ele que convence, o Espírito Santo, não sou eu nem você. Então celebre as partes boas das pessoas e deixa as partes ruins para Deus tratar. Vai para o joelho e ora, deixa Deus tratar. Então ele fala: olha, eu escolhi vaso de barro. Por que que eu escolhi vaso de barro? Para o vaso entender que quem atrai atenção para ele não é a sua estrutura, é o que está dentro dele. Então entenda isso. Não é a estrutura, não é o lado de fora. O que adiantaria nós termos uma igreja tão linda igual nós temos, se nós não tivéssemos a presença do Espírito, se nós não prostássemos diante dele e declaramos: se o Senhor não for, eu não vou. Eu estava ali orando e falei: Espírito Santo, eu não quero pregar sem o Senhor. Não quero pregar sem o Senhor. Porque com o Senhor eu sei que eu jorro, sem o Senhor eu arrasto. Então eu quero pregar com o Senhor. Jorra dentro de mim. Então, querido, quando você achar que você canta bem, você dança bem, você prega bem, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Porque quem é bem é quem habita em você. Não é você. Eu não sei se você já experimentou grandes pregadores, e alguns deles a palavra foi boa, foi consistente. Mas tá, tudo bem. Se você já experimentou pregadores com uma eloquência menor, e o seu coração fez assim, é o tesouro. É o tesouro. O tesouro toca corações. A eloquência toca a mente, mas o tesouro toca o coração, que te faz acreditar que é possível Deus te usar, que é possível Deus crescer dentro de você. Mas eu desafio você a abrir um lugar de adoração para você descobrir,
esse tesouro, as maravilhas que ele tem. Porque quando você descobrir desses tesouros e deixar esse tesouro começar a tocar nos seus pés, eles vão começar a ficar inquietos. Porque formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Oh, aleluia! Se você deixar o tesouro crescer, as suas mãos vão começar a ficar inquietas. E você já vai começar a estender e falar: abençoa, Deus, muda a história, Deus. E as suas mãos serão mãos puras para estender. Quando o tesouro chegar ao seu coração, ele vai começar a pulsar. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aonde você estiver, Jesus, Jesus, Jesus. E você vai começar a querer falar daquilo que o seu coração está cheio. Que a palavra de Deus fala o quê? Que eu falo aquilo que o coração está cheio. Ouça o que você fala. O que você fala que o seu coração está cheio. Você mesmo pode ouvir o que você fala, o que você tem paixão em falar. Porque aquilo que você tem paixão em falar é aquilo que vai motivar a sua vida. Tem uma parábola que fala assim, que um homem estava numa terra, arando uma terra, e ele descobre o tesouro naquela terra. Como assim? Vasos de barro eram muito usados para tudo. Para água, para azeite, para vinho. Tudo era usado. Barro. Que era mais barato, todos podiam ter os vasos de barro. E muitas vezes não havia banco, não havia nada. Eles colocavam tesouros dentro dos vasos. E enterrava esses tesouros. Alguns pegavam esses vasos, colocavam até nas paredes. E faziam fundo falso. Eram de diversos tamanhos. Então fala que aquele homem, ele achou um tesouro. E fala que ele deixou aquele tesouro. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno. Porque ali havia um tesouro. John Piper, ele fala assim, olha, somente quando reconhecermos Cristo é o maior, somente quando reconhecermos Cristo como o maior tesouro, estaremos dispostos a renunciar a tudo para segui-lo. Quem é o seu tesouro? Porque nós devemos confrontar nós mesmos. Deus, o Senhor, um dia que eu falei, Deus, o dia que o Senhor me der isso, essa conversão dessa pessoa, é isso que eu quero de presente. Passou, não ganhei nada, ganhei outras coisas. Outro dia que eu estava ministrando, fazendo qualquer outra coisa, é assim que o Espírito fala quando ele quer falar comigo. Eu peço depois, passa um tempão. Aí ele falou, Senhor, veio ao meu coração o dia que eu for o seu maior presente, você vai ter as outras coisas. Aí eu falei, estou perdida esse dia. Eu falei, o Senhor não está sendo o meu maior presente. Eu não estou te amando em primeiro lugar. Eu estou amando outras pessoas. Nossa, e foi tão triste, sabe? Meu coração, eu fiquei tão triste. Porque a gente engana nós mesmos, falando que amamos a Deus em primeiro lugar. E quando nós somos assim, confrontados, aí a gente vê, gente, eu não amo a Deus em primeiro lugar. Aí você fala, Deus, é verdade. Fala a verdade para o Senhor. Fala, é verdade. É verdade. Transforma do alto da cabeça até a sola dos pés. Para que eu possa te amar. Para que esse tesouro, eu aprenda desse tesouro. Porque o tesouro, ele fala de salvação. O tesouro, ele fala de vida eterna. E o tesouro fala, ele vai voltar para te buscar. E o tesouro fala, ele vai te mudar de dentro para fora. O evangelho é de dentro para fora. O evangelho é de dentro para fora. O evangelho não está em costumes. O evangelho não está em vestimentas. O evangelho, ele muda a nossa estrutura de dentro para fora. Não para impressionar ninguém, mas por amar e respeitar aquilo que nós carregamos.
E quando nós começamos a amar e a respeitar aquilo que nós temos, que nós carregamos, ele começa a crescer. Eu começo a falar dele, eu começo a pensar dele, eu começo a tê-lo como primeiro lugar na minha vida. E ao acontecer essas transformações, eu começo a mudar. Quem percebe as minhas mudanças? Em primeiro lugar, a sua família, que é o lugar mais difícil que tem lá. Porque nós amamos tanto da nossa família, mas eles também gostam tanto de detonar a gente, não é? Mas você recebeu um poder, que é o Espírito Santo, para que você sobreviva a sua família e brilhe na sua família. E a glória, e fala assim, olha, e quando isso acontecer, eles vão ver que a excelência do poder, a grandeza do poder, a perfeição do poder não está no vaso, mas está em Deus. Então, quando nós entendermos isso, colocarmos Ele na frente, Ele vai ser glorificado. E quando Ele é glorificado, automaticamente o vaso que o carrega é visto. Porque não é colocar o vaso primeiro. Primeiro, o que eu acho bonito nesse vaso? É aqui. É isso que está dentro dele. É o enfeite. Depois eu percebo o vaso. Toda vez eu vou olhar um arranjo, eu percebo o arranjo. Depois eu vou no vaso. Porque é o que está dentro dele. Mas ele continua aqui em tudo. Então ele fala assim, olha para eles assim, olha, vocês estão encantados com os falsos mestres, porque tem uma aparência de sucesso, porque fala de uma maneira eloquente. Mas eu quero te dizer que o tesouro que é colocado no vaso de barro, eles são vasos de barro. Aí ele agora faz um paralelo com o vaso de barro. Ele fala assim, olha, em tudo nós somos atribulados. O que é atribulados? Pressionados do lado de fora. Aí ele vai e fala, porque o tesouro, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Do lado de fora é luta, do lado de fora é dificuldade, mas do lado de dentro há esperança. A tribulação do lado de fora não toma conta do lado de dentro, porque o tesouro, ele aponta para Jesus, que é o único alvo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a esperança, a esperança. E ele continua, perplexo, porém não desanimados. Do lado de fora eu estou confuso com o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas do lado de dentro, o tesouro, que é o Espírito, fala, persevere. Você não está entendendo nada, confie, que eu estou entendendo tudo. Você está vendo tudo fora do lugar. Confie que você tem um Deus que é Senhor da sua vida. Você está perdendo pessoas, você está sendo ignorado, você está sendo rejeitado. Mas lembre-se que dentro de você o Espírito está te transformando a imagem de Cristo ressurreto. Oh, o caráter de Cristo. Oh, meu Deus. Aleluia. Ele fala perseguido, porém não desamparados. Perseguido é o que? Caçado. Os inimigos pressionando do lado de fora, levantando pessoas para te perseguir, levantando situações para te perseguir. Mas ele fala, porém por dentro nós não estamos desamparados. Então quando levanta pessoas contra você, você não está sozinho. Repita-se, eu não estou sozinha. Aquele que milita não dorme, o guarda de Israel. Aquele que confia no Senhor subirá como águias, serão renovados. E ele continua, abatidos. O que é abatidos? Derrotado lá de fora. Deu ruim. Já viu, crente? Quando a coisa dá ruim para nós, quando a gente é lesado,
A gente tem perdas financeiras, emocionais. Deu ruim para você. Desemprego, a chuva. Tudo aconteceu de ruim. Aparentemente derrotados. Porém, não estamos destruídos. Porque dentro de nós há sustentação daquele que fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Glória! Você pode cantar isso nessa noite? A Ele a... Levante a sua mão com alegria e declare isso com as suas forças. Tesouros em vaso de barro. A Ele a glória por isso. Ele não te rejeitou. Vamos lá mais uma vez, grita mais forte. E a Ele a... Spurgeon, um grande evangelista, ele falou o seguinte: nossa fraqueza é um palco para a graça de Deus. Não importa se o seu vaso está fragilizado, não é sobre você, é sobre o que Ele colocou dentro de você. Valorize mais o tesouro que está dentro de você do que as tribulações, do que as angústias, do que as perseguições. Quem é que já brigou na escola e chamou o irmão para defender? Já? Eu já. Na verdade, eu sempre brigava na escola. Eu era muito abençoadinha. Você já viu que o irmão estufa o peito e você vai lá e fala: você mexeu comigo, você está caçando briga comigo? É. Aí o outro vem e você fala: ah, o meu irmão. Aí o irmão vem. Aí você fala: agora você vai ver. Querido, nós temos um tesouro tão precioso, que é o irmão vencedor Jesus, que abriu a mesa para eu e você nos assentarmos. Então levanta-me e tu fala: ah, diabo, você quer me derrotar? Você vai ver. Quando acontece coisa ruim para mim, eu falo assim: eu já falei com vocês, no máximo 3 dias eu choro e fico ruim. Falei: Deus, o poder da ressurreição está em mim. Assim como o Senhor levantou Jesus, eu também vou levantar. Eu falo: diabo, você quer me roubar, quer me sacanear, quer acabar com a minha vida, mas eu vou te falar, eu vou levantar. E vou fazer mais do que eu fazia. Porque eu sou trilho cortante de Jeová. Não está em mim, está no tesouro. E eu sei disso. Mas nós precisamos ter consciência daquilo que nós carregamos. A gente queria que nada acontecesse de ruim com a gente, né? Na verdade, a gente não queria. Mas faz parte do nosso crescimento aqui na terra, sabermos lidar com esses momentos difíceis. Mas, querido, que 2025, que você possa ser um vaso disposto a começar a brilhar dentro da sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, que você seja um excelente funcionário. Se o seu chefe for pior, aí que você tem que ser melhor. Que você seja um excelente líder na casa do Senhor. Que você seja um excelente consolidador, um ganhador de alma, um cuidador de pessoas, um homem ou uma mulher que deseja abrir a casa para células, um vaso que fala: vem um tanto de vaso para cá mesmo. Se vier um, glória a Deus, o tesouro está lá também. Vier 2, vier 3. Foque no tesouro.
as outras coisas vão mudar pela sua fidelidade dentro. Amém? Glorificado o nome de Jesus. Aleluia. Quem for dizimar, ofertar, entregar o seu projeto de vida, sabendo que terça-feira o nosso culto começa às 9, vai ter entrega também de projeto de vida, de ofertas. Aleluia. Que Deus te abençoe assim financeiramente muito. Ó, vocês não escutou não? Misericórdia, igreja. Estava lindo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você oferte poderosamente. Nós vamos construir um mezanino ali, ó. Nós vamos aumentar a igreja ali, ó. Em nome de Jesus. Mezanino é a galeria, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Levante seu dízimo e sua oferta para o alto. Pai amado, ó Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos irmãos que têm, ó Deus, apresentado diante do Senhor todos os dízimos, todas as ofertas, que têm apresentado as ofertas de agradecimento, as ofertas de desafio. Deus, prospera a igreja, prospera de maneira poderosa, repreenda o devorador, o migrador, o destruidor. Deus, que as sementes, que as ofertas semeadas, que elas venham, ó Deus, nascer, produzir, e que os seus filhos sejam tremendamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos por mais, sem reservas entregamos os nossos corações